pessoal, aqui é a Cíntia da Livros e Montanhas e hoje mais um vídeo sobre dragões e criaturas fantásticas. Esse aqui é a edição 24, que traz o Draque de Beaucaire, o monstro do Ródano, que é esse bicho aqui, ó. A miniatura que acompanha essa daqui, tá vendo? A carinha dele, certo? E aqui nós temos, na primeira página, né, conta um pouquinho sobre o Draque. O Draque, Beaucaire era uma cidadezinha, uma pequena aldeia na Provença, perto do rio Ródano. E lá diz que há muito tempo, essa cidade de Beaucaire, na Provença francesa, viveu aterrorizada por um monstro chamado o Draque, que se escondia no Ródano. Nenhuma jovem mãe se arriscava a aproximar-se das margens do rio com um filho, porque esse cruel dragão aquático de garras afiadas era famoso pelo seu apetite voraz por carne fresca. E, infelizmente, a prudência nem sempre era suficiente para escapar do monstro. Invisível graças a um feitiço, o Draque passeava pelas ruas de Beaucaire e capturava rapazes e raparigas. Então aqui está a primeira página, tá? Tem aqui o desenho do monstro. E aqui ele fala que essa antiga povoação de Beaucaire, né, fundada no século VII a.C., possui um amplo repertório de lendas ancestrais, das quais a mais famosa é sem dúvida do Draque, o temível dragão aquático que outrora vivia no Ródano. Escondido nas profundezas do rio, atraía as crianças, fazendo brilhar ouro e pedras preciosas debaixo d'água. O Draque também conseguia tornar-se invisível e assim percorrer as ruas de Beaucaire para apanhar as presas à vontade, pobre de quem caísse na armadilha. O Draque acabava impiedosamente com as suas presas. Aqui a gente tem uma foto que é o Draque representado atualmente no centro de Beaucaire. E é muito diferente daquele que o poeta Frederic Mistral imaginou para o poema do Ródano. Então esse aqui seria a estátua lá em Beaucaire, e esse daqui é o poeta que escreveu um poema sobre o monstro, né? Diz que o primeiro testemunho escrito da lenda do Draque remonta ao século XII e recolhe uma tradição oral muito anterior. Nas diferentes versões recompiladas ao longo dos séculos, a monstruosa criatura aquática foi descrita de maneiras muito diferentes. Por vezes falava-se de um monstro híbrido, com a parte inferior do corpo de réptil e ombros e cabeça de rapaz. O célebre poeta provençal Frederic Mistral, em O Poema do Ródano, publicado em Oquitano em 1897, descreve-o como uma criatura com um longo corpo de serpente, olhos esverdeados e mãos e pés palmiformes, com a cabeça coberta de longos cabelos verdes e duas grandes barbatanas azuis no corpo. Em contrapartida, nos relatos populares, refere-se frequentemente o Draque como um dragão alado, de rosto frio e pálido, cujo corpo enorme está coberto por escamas verdes e brilhantes e termina numa longa cauda. Como é evidente, possui dentes e garras afiadas como punhais, que não hesita em cravar em suas vítimas. Aqui a gente tem uma fotinho do Ródano, perto de Beaucaire, que era onde o monstro se abrigava. E aqui embaixo a gente tem uma foto da tarasca sendo puxada pela, acho que é Santa Marta, que acabou com esse monstro. A tarasca também é um monstro que vivia perto do Ródano. Diz que o clima da Provença parece ser propício aos dragões, porque nessas terras encontram-se numerosas lendas sobre eles. Assim, em Tarascon, cidade irmanada com Beaucaire, que a gente viu numa outra edição, né, sobre a tarasca, situada na margem oposta do Ródano, temia-se a tarasca que Santa Marta dela salvou a terra. No Vale do Inferno, perto de Boux-de-Provence, outro dragão escondia-se nas profundezas do chamado Trau de Fado, buraco das fadas. A região de Arles ficou grata ao cavaleiro Arlatan por ter libertado da ameaça de um dragão, ao passo que em Draguignan foi Santo Armentário, e em Menton foi o próprio São Miguel quem libertou a cidade do monstro, ou seja, quase todas as cidades além de um dragãozinho, né?
São tantas as povoações que se orgulham de ter uma história com o dragão que é quase impossível enumerá-las. Podem citar-se, entre outras, Castillon, Fontaine, São Orges, Ferres, Saint-Anastase ou Pellion. E além disso, quase todas se orgulham tanto do seu monstro que o incluíram no seu escudo de armas, né? Aí conta uma história da lenda do Drake, que uma lavadeira foi lavar suas roupas na margem do rio Ródano, e ao aproximar-se da água, ela viu milhares de joias no fundo, assim, brilhando. E aí ela ficou meio enfeitiçada, ela foi se aproximando, entrou dentro d'água, e quando menos se esperava, o Drake catou ela. Só que em vez de devorá-la, ele levou ela para o fundo do rio, para que ela pudesse tomar conta de um filhote dele que ele teve com uma nobre dama. Né? Aí diz que as pessoas de Beaucaire, né, já tinham perdido a esperança quando uma manhã a jovem reapareceu. Entre abraços e manifestações de alegria, a lavadeira retomou sua vida. No entanto, tempos depois, na praça do mercado, a jovem viu o Drake e inocentemente foi cumprimentá-lo. O monstro percebeu então que durante os 7 anos que passara junto dele, né, essa lavadeira, ela adquirira o poder de ver mesmo quando ele estava invisível. E aí, sem qualquer piedade pela sua antiga ama, vazou-lhe os olhos com as garras. Assim, pôde continuar a levar impunemente as crianças de Beaucaire durante muitos anos. Então essa é a lenda do Drake, certo? E na dragonologia nós temos o draconiano, que é a língua secreta dos dragões. Olha que legal esse desenho do dragão com um livro sobre a língua deles, que diz que muito antes da humanidade habitar a Terra, já os dragões utilizavam o draconiano, uma língua rude e misteriosa, para comunicar entre si, e esta chegou até os nossos dias sem variações. Os dragões são criaturas extraordinárias que possuem múltiplos talentos. A sua capacidade de compreender todos os idiomas é sem dúvida um dos mais impressionantes, pois quer se dirijam a um humano de qualquer continente, a um elfo, a um anão, um ogro ou um animal, os dragões dominam instintivamente e na perfeição todas as línguas. Não obstante, para comunicarem entre eles, não utilizam nenhuma dessas línguas, mas antes possuem a sua própria língua secreta, chamada draconiano. Tá? Tem aqui nesse boxezinho fala sobre o livro dos dragões. O draconiano é uma língua quase totalmente oral, da qual existem escassos testemunhos escritos. Embora alguns dragões não tenham preconceitos em usar livros humanos ou élficos para se instruírem, nunca nenhum deles viu qualquer utilidade em escrever em draconiano, porque isso poderia ser pôr em perigo o secretismo desse idioma. Não obstante, disse que há alguns séculos teve lugar uma tentativa de escrever um livro em draconiano quando um dragão fascinado pelas grandes bibliotecas tentou começar a escrever nesse idioma utilizando ideogramas inspirados nas runas dos anões. Com eles, redigiu um livro intitulado Draconomicon, verdadeiro santo graal para os dragonólogos, mas cuja única cópia continua por ser encontrada. Aí na outra página, nós temos aqui uma foto do filme, né, do Eragon. Diz aqui, para comunicarem com os humanos, os dragões optam geralmente pela telepatia. Esse aqui é o filme Eragon, de 2006. Acho que é a Safira, né, o nome do dragão do Eragon. Tá fazendo um pouco de reflexo. E aqui diz que, como verdadeiros mestres da comunicação, os dragões não só possuem o dom universal das línguas, como também são capazes de falar facilmente com o pensamento. Esse meio de comunicação é natural, que se um dragão inicia uma conversação telepática com um humano, esse talvez leve alguns minutos a perceber que nenhum dos dois interlocutores abre a boca. No entanto, não convém confiar, pois, se não proteger o espírito com uma grande força de vontade, o dragão poderá ler a sua vontade e pensamento como se tratasse de um livro aberto. Ou seja, você não tem segredos para um dragão. Diz aqui que os jovens dragões aprendem essa língua áspera e rouca dos pais durante os anos de juventude e depois aperfeiçoam a sua utilização durante a estadia na corte do pai dragão. Quase sem vogais e muito rica em consoantes oclusivas e vibrantes, a língua dos dragões exige mecanismos de articulação que os humanos não possuem.
Então não adianta, você não vai conseguir falar draconiano. Pelo que é impossível chegar a dominá-lo. Além disso, não existe nenhum dicionário nem intérpretes de draconiano e os dragões zelam para que esse idioma permaneça oculto para o resto da espécie. Os dragões afirmam que o draconiano é o idioma terrestre mais antigo, pois muito antes da chegada dos humanos já o utilizavam para comunicar uns com os outros. Além disso, ao contrário das línguas dos humanos, que estão em constante evolução, o vocabulário e a gramática draconiana não mudaram uma vírgula desde milênios, e quem ouvir uma conversa entre dois dragões ficará surpreendido com as sonoridades ancestrais dessa língua que surgiu na noite dos tempos. Não obstante, existem finas variações do draconiano, imperceptíveis ao ouvido humano. Conforme a espécie e a região em que habitam, os dragões possuem sotaques ligeiramente diferentes. Isso permite que dois dragões que se encontrem pela primeira vez se identifiquem imediatamente, mas mesmo assim não terão qualquer dificuldade em se comunicar um com o outro. Certo? E no Bestiário Fantástico a gente tem o Kelpie, que é esse ser esquisito, estranho, que diz aqui que o Kelpie é um demônio aquático do qual convém desconfiar. Esse aqui tá uma ilustração de The World Guide to Gnomes, Fairies, Elves and Other Little People, de Thomas K. Clay, 1880, de uma coleção particular. Eu não sei se esse livro existe, mas se existe deve ser bem interessante. Diz que entre as brumas que envolvem os lagos escoceses esconde-se um monstro carnívoro com aspecto de cavalo chamado Kelpie. O cavaleiro ousado que se atreva a montar esse cruel devorador de homens acabará por ser engolido debaixo d'água. É uma história bem interessante porque ele é uma espécie de um cavalo bem bonito, assim, que encanta as pessoas que o encontram, né? E aí, quando uma pessoa encontra um Kelpie, normalmente ela tem a vontade de montar o Kelpie. E se ela montar o Kelpie e não tiver como controlá-lo, ele vai sair correndo, cavalgando, vai entrar na água e vai afogar a pessoa que tiver montada nele, né? Durante uma longa viagem a pé pelas desoladas terras escocesas, o viajante exausto poderá ver aparecer no seu caminho um garanhão soberbo, dócil e já equipado com rédeas e sela. Então desconfie. O animal parece convidar o homem a montá-lo. É difícil resistir quando já se percorrem muitos quilômetros a pé, né? Você tá cansado, um cavalo vai bem, né? Não obstante, nenhum viajante prudente se deixará enganar, porque sob os traços desse elegante corcel pode esconder-se o sinistro Kelpie. Essa aqui é a última página. Diz que, chamado Itwich, sei lá, cavalo das águas, né, em gaélico. O Kelpie é um dos monstros aquáticos mais temidos. Tenta os humanos sob forma de um cavalo, mas montá-lo significa perdição, pois logo que a sua presa se senta na sela, o Kelpie arranca a galope até o rio ou lago mais próximo e mergulha nele sem escapatória possível. Nas profundezas atacará cruelmente a presa com suas garras afiadas para depois afogar e devorar. Este espírito maléfico é perverso, é conhecido pelo seu gosto por carne humana e pelo prazer que tem em torturar as vítimas. Ah, que beleza! Os escoceses aprenderam a reconhecer o Kelpie ao longo dos séculos e alguns até se atreveram a tentar domesticá-lo. Ah, pobrezinhos. Trata-se de uma empresa arriscada, mas quem a conseguir poderá utilizar a sua força sobrenatural para realizar trabalhos que estão fora do alcance dos humanos. Não consigo imaginar nenhum trabalho assim. Para se alcançar isso, é preciso seguir um método muito concreto. Em primeiro lugar, há de tirar as rédeas mágicas ao animal e substituí-las por outras de casca de bétula, sistema que impedirá o Kelpie de fugir. O que a bétula tem a ver com a história? Depois será necessário evitar que a criatura maléfica se aproxime da água, nem sequer para beber, pois ao menor contato com seu alimento natural retomará toda a sua ferocidade e liberdade, pelo que fugirá depois de proferir uma maldição mortal contra aquele que a tentou domesticar. Ou seja, aqui tem uma fotinho nas lendas de muitas regiões do norte da Europa aparecem misteriosos cavalos aquáticos. Esse aqui é uma ilustração de Walter Crane de 1892. É bem interessante. São cavalos aquáticos. Tem uma espécie de um deus aqui montado num deles. Não sei exatamente o que essa figura significa.
O kelp aparece entre as brumas dos lagos escoceses. Então aqui é um exemplo de lago escocês que pode ter um kelp. E no quadrinho diz que em algumas regiões da Escócia existem lendas que falam de criaturas semelhantes ao kelp, mas que têm outros nomes. O Nugal, nas Ilhas Órcades, um arquipélago situado no norte do país, o Chupelty, o Nijogel ou o Tangi, nas Ilhas Shetland. Não sei se eu estou pronunciando certo, porque é outro idioma, né? Além disso, este mito ultrapassa as fronteiras escocesas. Nas Ilhas Ferroé, na Dinamarca, fala-se de um cavalo aquático maléfico chamado Nikur. Na Suécia, chamam-lhe Bakhasten. Não sei se é assim, olha só como se escreve. Vendo? E na Noruega é o Noken. Por último, nas águas geladas da Islândia habita um último parente do kelp chamado Nenir. Certo? Então essa foi a última página e aqui acaba mais um capítulo de dragões e criaturas fantásticas. Até o próximo vídeo.